Salve, salve! Vamos sair pontapé inicial da nossa live. Meu nome é Milson, vulgo Milsons, né? A ideia é trocar uma ideia a respeito da tragicomédia, da criatividade e a psicoterapia. Saudando aí a Cris do Vale e Adriana Fernandes, que estão chegando. Vale dizer que a gente está aí num sábado pandêmico, né? Infelizmente mais de 2.500 mortes, né? Não há como nos furtarmos de comentar algo sobre isso. E paradoxalmente falaremos de um tema esperançoso, um tema bonito, de um tema que toca principalmente na concepção de Winnicott, um psicanalista incrível que pensa a saúde humana por um prisma de integração, por um prisma esperançoso, eu diria. Né? Salve Alexandre, salve Isabela, todos bem-vindos. Se vocês não puderem acompanhar, vou deixar gravado esse vídeo também, tá certo? Então, o convite aqui para o nosso encontro é para que você se abra, né, de certo modo, para acessar memórias da sua infância, né? E a gente vai fazer essa transposição para pensar que o adulto, para que ele tenha uma vida de qualidade, uma vida que valha a pena ser vivida, ele precisa brincar. Né? Salve Felipe, satisfação total. É importante marcar, isso é só o aquecimento aqui, para a gente já ir direto para o tema. Salve Olhos de Gi. É importante marcar para os senhores que as escolas de psicanálise têm pressupostos diferentes com resultados diferentes. Né? Qual é a diferença principal de Winnicott? Né? Eu vou aqui me aproximar hoje mais do Winnicott. O Winnicott, por exemplo, ele não acredita em pulsão de morte. O Winnicott entende o self muito diferente do Jung. O Winnicott é um autor que foi um pediatra e que atendeu na sua carreira muitos bebês. E o Winnicott era um comunicador nato, ele gostava muito do contato com o público. Né? Esse é o Winnicott, tá? Ele é um psicanalista inglês. Você deve estar aí pensando, tá, mas eu não tenho filho, já sou um adulto, porra, por que eu vou entrar nesse vídeo? Né? Então deixa eu justificar para você a importância desse vídeo. Salve Andréia esteticista e demais. O Winnicott vai dizer, olha que coisa incrível, né? O Winnicott dá uma definição de psicoterapia que quebra as pernas dos psicoterapeutas quadrados. Ele diz pura e simplesmente o seguinte: psicanálise é o encontro de duas pessoas para brincar junto. Né? Muito estranho isso, não é? Você imagina aí que você está numa angústia ferrenha, num sofrimento atroz, num processo depressivo, num processo de luto. É estranho pensar que você vai a um psicanalista igualmente adulto, vai desembolsar aí seu dinheiro para brincar com um profissional, né? Que papo mais estranho, né? Mas vamos começar desse ponto, senhores. O que o Winnicott entende sobre o brincar? Aí é toda a magia do pensamento winnicottiano. É uma proposta revolucionária, eu diria, não é? E é uma proposta que caminha na direção de pensar o brincar sem ingenuidade. Não é? Eu convido vocês aí do outro lado, para a gente fazer a ligação com o tema, que vocês reflitam, né? Quais são as áreas de prazer dos senhores? Hoje, vocês brincam do quê?
quais são os momentos que vocês se sentem absolutamente espontâneos, soltinhos, que vocês transpiram, né? Que vocês têm um deleite, um gozo, né? A gente pode linkar aí algumas coisas, né? Alguém pode estar pensando aí, safadinho, no sexo. Né? Seria o sexo uma área de ludicidade? Um brincar adulto? Né? Quer dizer, será que eu tenho esse espaço na minha vida e desfruto disso? A experiência de consultório não aponta muito nessa direção. Via de regra, parece que a relação sexual ela serve muito mais para angústias, dificuldades e conflitos em grande parte das pessoas do que para o deleite, para o desfrute. Tá? Eu diria até que brincar na cama, brincar com outro corpo e com o seu, é uma conquista. Tá? Então, vamos pensar que você aí não tem uma vida nessa parte muito boa. Legal. Vamos avançar. Que outro tipo de brincadeira adulta que você experimenta? Senhores, a rigor, a gente hoje, no modo de vida que a gente tem, a gente vai encontrar adultos que não brincam, não sabem brincar, tá? Peguem esse ponto, peguem essa digressão, que a gente vai voltar para o Winnicott, e com a fala da psicanálise enquanto brincar. E aí é genial isso que o Winnicott fala, simplesmente genial. Freudão, a psicanálise pura, raiz, ela trabalha com a seguinte concepção. Existe um mundo interno, quando você aí cabeçudinho fala eu sou, tá? Quando no desenvolvimento humano, lá pela pré-adolescência ou até um pouco antes na infância, você proclama essa exclamação. Eita porra, eu sou. Nossa, eu sou o Milson. Vocês lembram dos bebezinhos ou quando vocês eram crianças? Opa, deu uma queda aqui na conexão, voltou. Vocês se recordam? Então a Andréia, vou pegar aqui um exemplo. A Andréia não dizia eu sou a Andréia. Ela apontava para o brinquedo e pedia para a mamãe. Andréia quer. Andréia quer. Né? A criança, até ela integrar o eu, demora. Tá? Então, gravem isso. Muito bem. Esse processo, então, de dizer eu sou, ele é um processo demorado. Freud vai dizer, portanto, que existe a realidade de dentro e a realidade de fora. O mundo interno e o mundo externo. Né? E que a criatura humana, para se tornar civilizada, ela faz um pacto com muito, 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 muito custo. Qual é o pacto que se espera de um ser civilizado? Você vai abdicar do prazer espontâneo e instantâneo e você vai colher da civilização outros prazeres. O que vale dizer o seguinte? Você vai deixar de ser um bárbaro, não é? E a sociedade vai te dar alguns biscoitos. Compreende? Então, esse é o pacto civilizatório. Se espera que um ser civilizado, ao ver uma moça muito bonita, que ele sinta atração, que esse ser civilizado não avance nela, taque uma pedrada nela e leve ela para a caverna. Vai? Então se espera que esse ser civilizado tenha construções que segurem o impulso dele. Né? E ele vai deslocar esse desejo, ele vai tentar flertar com a moça, né? Enfim, ele vai tentar transformar isso num gesto civilizado. Né? Só que isso, senhores, vai dando um ressentimento na criatura humana. O que o Freud fala? Freud diz o seguinte, olha como é contemporâneo, como é atual isso. Se esse homem não tiver boas gratificações no mundo, segura o tchan que esse homem vai estourar. Tá? Ou seja, é uma teoria que tem uma base pessimista muito boa. Tá certo?
Então, guardem essa ideia. Agora vamos pular para o Winnicott. Olha que visão genial. O Winnicott vai dizer que a coisa não é bem assim. O ser humano adulto que foi criança e a criança no adulto, ele opera num espaço chamado de intersubjetividade. Olha que gênio. O que é isso? Existe, sim, o mundo interno, existe o mundo externo, mas aonde o belo acontece, aonde a alegria é experienciada, aonde o deleite da vida de fato acontece, é no que ele chama de um espaço intermediário. É um tiquinho de mundo interno com um tiquinho de realidade. Estão me acompanhando até aqui? Muito bem. É nesse espaço que a vida acontece. Compreende? Vamos pegar o exemplo de uma criança? Por que a criança brinca tanto? Vocês já pararam para se perguntar? Né? Quando a criança é pequena, eu lembro minhas pequenas, você espalha as panelas ali no chão, os plásticos, os potes. Bicho, a criança lembra muito um gato. Né? Ela fica eufórica, ela cria brincadeiras, ela canta musiquinha, ela pega as panelinhas, blá blá blá, passa horas e horas nisso. Veja, essa é uma atividade essencialmente de construção das bases para um adulto saudável ou não saudável. Crianças que não brincam, que viveram em situações de violência, de abuso, ambientes repressores, blá blá blá, essa criança inibe os seus impulsos de brincar e vai se tornar um adulto com severos problemas. Acompanharam isso? Brincar é um gesto extremamente complexo. O Winnicott é certeiro e eu concordo muito com ele. Qual é o critério para avaliar a personalidade de um adulto? Não é se ele chegou no topo de uma empresa, se ele ganha 30 mil reais, se ele é um homem de alto valor, um homem de sucesso, não é? Nada disso. Para a visão winnicottiana, você pode cacifar que alguém é saudável se esse sujeito souber brincar. Não é genial? Pegaram a veia revolucionária disso? Vocês conseguem levar esse pensamento para a vida dos senhores aí do outro lado? Conseguem sacar? Quer dizer, não vale a pena eu sacrificar a minha alma se eu não tiver deleite, se eu não tiver epifania, se eu não tiver prazer genuíno de ser quem se é. Pegaram a visão como é uma visão da saúde? Muito bom, Winnicott. Podem fazer perguntas aí, porque eu fico curioso se eu estou levando vocês a pensarem comigo e a terem dúvidas e a estar fervendo aí do outro lado, ou se eu estou sendo robozinho, sacou? Então, gostaria muito que vocês pudessem dar feedback, trazer dúvidas. A ideia é interagir. Estamos em 4, 5 pessoas aqui, tá ótimo. Grupinho pequeno. Vamos voltar lá para o psicanalista. Ah, mas que bobagem. Um encontro terapêutico é de 2 pessoas brincando. Pega a visão, pega a visão. Ora, se é no espaço intermediário, nem dentro e nem fora, se é naquele meio que a vida acontece, é ali, e somente ali, que pode haver uma transformação do sujeito. O brincar aí não significa ficar fazendo piadas, zoando, analisando, né? Significa ter a condição de levar esse sujeito para a área intermediária. Esse é o brincar. Compreende? Então quer dizer que o cara é meio humanista, né? Uma visão muito otimista. Não, senhores. Quem falou que brincar é uma coisa simples? Por que a criança brinca? Se você perguntar isso para um freudiano, muito provavelmente ele vai trazer a ideia da sublimação.
existe uma libido sexual desde a infância, uma energia sexual, tem nada a ver com sexo, existe uma energia sexual, né? E a criança sublima isso, compreende? A criança, ao invés, por isso, fazer um parênteses aqui importante aí para vocês, uma criança se masturbar precocemente é um sinal ruim, né? O que um papai e uma mamãe sábio, né, naturalmente sábio, faz? Se o menininho começa a mexer no bingolim e a menininha começa a se estimular, esse papai e essa mamãe, puramente intuitivos, não vão repreender a criança violentamente. Alguns fazem isso, mas se for mais saudávelzinho, vão tirar o foco da criança disso. Jogar bola, andar de bicicleta, blá blá blá, sublimação sexual. Alcançou essa ideia? Não é? Quer dizer, uma criança jogando vôlei, né, é um corpo sexualizado no brincar. Né? Então, o que acontece com crianças que sofreram traumas, abalos e viveram ambientes muito ruins? Despertam a sexualidade de forma muito precoce. Tá? Trazendo aqui um pouco a visão winnicottiana. Estão me acompanhando? Alguém fala alguma coisa? Estou sendo didático, vocês estão entendendo? Escrevam aí alguma coisa, pelo amor dos deuses. Vamos seguir, vamos seguir. Muito bem. Dessa experiência do brincar, que vocês entenderam, acredito, que é no intersubjetivo, né? O que acontece? Esse sujeito, ele alcança o deleite. Vocês conseguem entender o deleite? Eu vou trazer exemplos. O deleite é quando você acorda, quando você segue a sua rotina, tá ligado? E você encontra no mundo algo muito do caralho, que faz o teu sorriso ir pra testa. O que é o deleite? É um encontro com um objeto intermediário na área de transicionalidade do mundo intersubjetivo. Olha como a teoria winnicottiana é sensacional. Eu fui um garoto que passou por muitas questões e por um tempo eu ia para psicoterapia e eu achava que a terapia ia me dar o resultado. Debulhava, anotava sonho, falava pra caralho, me entregava ao processo terapêutico e não melhorava. E tome, né? Nessa época eu fazia terapia com junguianos. Passei por 2 processos longos. E pá. Depois de um tempo, eu entendi o óbvio. Que não é óbvio. Peguem essa visão e vocês pensem comigo juntinhos. Para que eu me torne alguém que goste de viver, eu preciso encontrar objetos no mundo que façam o meu self. Lindo isso. Vou contar para vocês, por exemplo, uma experiência minha. Como eu fui descobrindo isso? Por exemplo, quando eu comprei uma bicicleta, tá? Aqui em São Paulo, falando a realidade aqui de São Paulo, e eu comecei a me deslocar de bicicleta da minha casa para o meu consultório, tá ligado? A alegria que esse bagulho começou a me gerar fez umas conexões muito loucas com a minha infância. Tá? Então eu fui descobrindo que andar de bicicleta foi um objeto intermediário para mim. Quer dizer que você aí do outro lado vai ter a mesma experiência? Não. Não. Você tem que encontrar os teus objetos. Né? Quando eu fui entendendo esse troço, eu comecei a resgatar uma coisa que é minha de menino. Curiosidade. E comecei a fazer muita coisa que eu tinha vontade. Por exemplo, senhores, coisa simples, bobinha, a vida é meio simples. Você já experimentou? Olha, eu demorei anos para comer comida japonesa. Que coisa imbecil. São Paulo tem muito.
E aí eu descobri que a comida japonesa tem texturas, aromas e causa sensações diferentes. Pegaram a visão? Então, o mundo, para uma criança que passou por uma infância razoável, o mundo passa a ser um playground de diversões, de experiências vivas, ao invés de ser um lugar ruim, péssimo, que eu não quero estar. Tá bom, Milson, tá muito chato esse papo, né? Esse papo seu sobre o Winnicott tá muito esperançosinho. Eu sou um adulto angustiado, deprimido, busco drogas e não tô gostando dessa conversa. Eu vou sair da live, eu vou embora da live. Tá chato. Eu sou um cara que escuta Nirvana, fico deprê, tá ligado? Pra mim a vida é cinza, Schopenhauer, blá 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 blá. Como que uma visão winnicottiana pode entender isso? Tá? Olha que coisa sensível, gente. Me acompanhe, né? Olha que lindo esse olhar do Winnicott. O Winnicott diz o seguinte: o bebezinho humano, bebezinho, como diz a música do Arnaldo Antunes, saiba, todo mundo foi neném, Freud, não sei o que, o Hitler também. O que o Winnicott fala? O bebê humano, ele precisa viver a experiência de onipotência. O que significa isso? Você vai entender porque está ligado com o mundo adulto. A mamãe, suficientemente boa, que é uma mãe que não é perfeita, é uma mãe falha, mas é uma mãe que tem amor, é uma mãe que brinca com seu bebê, e é uma mãe que o ambiente sustenta, né? Nenhuma mãe vai conseguir fazer isso morando num barraco, tá ligado? Passando fome, né? Muito improvável que dê para exercer uma maternidade. Então, o Winnicott também é um autor que pensa o social, se você olhar por esse ângulo. Ele frisa o ambiente, né? O que faz a mamãe? O bebezinho chega no mundo. O bebezinho, você chegou no mundo assustadíssimo. Você não tinha ego, não tinha eu. Tu era um feixe de sensações dispersas, né? A gente acha que o bebê é bonitinho, tal. É horroroso, né? Essa experiência inaugural do mundo. Tá? Para que não seja horroroso, se esse bebê dá a sorte de pegar uma mãe razoável, essa mãe, ela vai pegar a peitola cheia de leite, ou uma mamadeira, né, por exemplo, e o bebê tá lá se esgoelando, o cara não tem eu, tá ligado? Uma surtação, balança a perninha, é cocôzinho que queima, ele nem sabe que é cocô, não tem conceito, não tem abstração, tá lá todo assustado, e ele não sabe que aquilo que tá deixando ele loucão é fome. O bebê não sabe isso. Mas ele solta aquele esgoelado das 2:30 da manhã. Lá vem a mamãe, suficientemente boa, pega a peitola, caixa na boca da criança e dá o leitinho. Oh. O bebê tem uma experiência sensorial, não é? Oral, sensorial, e um negócio muito quente desce pela goela abaixo e acalma esse corpício. E dá uma sensação de prazer. Olha que coisa linda. Qual é a marca do psiquismo do bebê? Entendam isso como é precioso. Eu criei o mundo. Eu sou Deus. Porque o bebê não sabe que é aquele peito e que existe uma mãe. Então ele acha que ele criou o mundo. Esse é o nome da onipotência, minha gente. Onipotência. Genial. Genial a ideia. O bebê que vive isso algumas vezes, ele começa a ter a ilusão de que o mundo é um lugar bom. Vale a pena estar vivo. Eu posso encontrar na realidade algo que me dá deleite. De leite mesmo, né? Nesse exemplo. Muito bem. Esse bebezinho, então, está preparado para uma outra tarefa psíquica
que a mamãe vai fazer, que é justamente a falha. Vai chegar um belo dia que esse bacurizinho vai querer leite, 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 vai chorar, vai esgoelar, e a mãe, cansada pra caralho, vai falar: ai meu, não aguento mais esse filho da puta desse bebê. Puta que eu pariu. Ai, pecado, Jesus. Desculpa, falei filha da puta. Ou a mãe vai dar uma bimbadinha, ou a mãe vai tomar um vinhozinho, ou a mãe vai estar no banheiro, mas a mãe vai diminuir o ritmo de atenção para esse bebê, porque não aguenta mais também esse pivete, e ela vai falhar. E aí, o nosso pequeno rei, ele vai ter a experiência de desilusão. Olha que bonito isso. Vocês estão alcançando? Tem gente que não é do mundo psi ou não é winnicottiano. Eu gosto muito dessa ideia. O que é a desilusão? O nosso querido Deusinho, o reizinho de mamã, vai descobrir que existe a frustração em pequenas doses. Essas duas experiências, onipotência e desilusão, são o jogo do paradoxo, não é? Que a ideia é que predomine a esperança para que esse bebê cresça, essa criança cresça, esse adulto que vai se tornar por aí, ele possa ter a esperança de que o mundo tem coisas boas, mas que existe a experiência de frustração. Alcançaram até aí? Muito bem. Esse longo processo da infância e da adolescência, ele vai desaguar, se a gente for pensar assim, eu estou fazendo essa leitura, o que eu e você, todo mundo diz buscar, né? A felicidade, eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida do caralho, nossa, blá blá blá, blá blá blá. Só que a gente não se pergunta profundamente o que é ser feliz. Nós não nos perguntamos via de regra. E agora eu vou meter um coach aqui. O Winnicott tem a solução para isso. E eu acho simplesmente monstro essa ideia. Qual seria o conceito de felicidade se a gente fizesse a transposição para o Winnicott? A experiência de espontaneidade. A experiência de criatividade. O que vale dizer? Que eu gosto de estar nesse corpo, isso é uma conquista, isso não vem dado, ninguém nasce gostando de estar no próprio corpo. Na teoria winnicottiana, o self é uma construção, então esqueçam essa ideia de que a coisa vem pronta. Você precisa conquistar, menininho, a alegria de viver. Não é? Como? No contato com a realidade. Como? Descobrindo objetos intermediários no campo transicional. Não é nem dentro e nem fora, é na fronteira. Sacou? Sacou? Muito bem. A partir do momento que esse self se instaura no seu corpo e você é espontâneo, você vive essa experiência epifânica e única de estar criando algo na realidade. Ou, se você quiser, de ilusionar de uma forma única, pessoal e intransferível. Evidentemente que você também terá adquirido a capacidade de aguentar a frustração. Entende? Conseguir transmitir uma introdução ao pensamento winnicottiano, né? Pegar essa visão, né? Será que eu consegui apresentar esses conceitos? Vou frisar aqui uma coisa importantíssima. E tem um texto de referência que eu coloquei na página lá do Instagram, aqui no caso, na Rua do Inconsciente Animal. Leiam esse texto. Tudo isso que eu estou falando lá está apontado lá. Existe uma patologia que ninguém fala e todo mundo aplaude. E é o sucessinho das mamães e dos papais. Né? E eu vou denunciar aqui essa patologia. Na verdade, não sou eu, é o próprio Winnicott e os winnicottianos. Né?
mas que eu vejo no consultório a rodo, e você tem que ficar esperto com isso, com seus filhos e com você mesmo. Qual é a grande psicopatologia para o Winnicott? Olha outra coisa genial. O Winnicott entende que se um sujeitinho se adaptar totalmente à realidade, ou seja, se tornar um sujeito obediente, pragmático, respeitador, funcional, não é? Um cidadão de bem. Quer dizer, se esse sujeito tiver adaptadinho à realidade, muito provavelmente esse sujeito é mais doente do que um psicótico. Compreendem como é revolucionário isso? Porque, ao se adaptar à realidade, esse sujeito perdeu o contato com o brincar, com a espontaneidade e com a criatividade. E esse sujeito vai ser idolatrado nas grandes empresas e, por exemplo, nesse sistema de uberização da vida. Né? O sujeito vai adorar ficar em 8 empregos, 15 empregos. Assim ele não tem que encontrar deleite, satisfação, prazer. Pra quê, bicho? Né? Então, há pessoas que se entregam absolutamente a uma rotina no mercado. Eu já atendi algumas pessoas do mercado financeiro, por exemplo. É assustador. Assustador. Né? Gente da mesa lá de negócios. Te juro, é uma coisa assim... sabe, tem muita gente no mundo corporativo, por exemplo, que vende a alma para a empresa. Vende tudo. Né? E você vê, se você tiver a sensibilidade de tal, que são pobres almas milionárias. Eu já encontrei muitos assim. Não é papo isso. Né? De fato, dinheiro no bolso não é garantia de qualidade alguma frente à vida. Tá? Então eu acho sensacional. Você pega um Eduardo Marinho, né? Não estou aqui fazendo apologia à pobreza, né? Eu acho que dá para você ter muita grana e ser rico e desfrutar. Mas não são todos que conseguem, compreende? Então, o critério para o Winnicott pensar a saúde é a espontaneidade, a criatividade. Né? O Winnicott também é muito generoso, porque ele vai dizer que as áreas do brincar adulto, por exemplo, se desdobram na arte, na música e na religião. O Winnicott, diferente de Freud, que acha que religião é muleta metafísica que deve ser desprezada, o Winnicott entende que a experiência religiosa pode ser uma área da criatividade do brincar. Pode ser, não quer dizer que é. Tá? Acho isso muito bonito. E é um autor que, se você conseguir assim pensar, tem muita diferença do Jung, mas tem pontos de contato. Não é? Muitos pontos de contato. É preocupante a nossa cultura, né? Eu estava falando com uma grande amiga que eu vou trazer aqui no canal, a Mineres, e o nosso prognóstico do Brasil, do mundo, é de que o mundo acabou. Na verdade, quem fala isso são xamãs, né? Se você pegar aquele autor, Davi Kopenawa, A Queda do Céu, né? Ele diz que o mundo já acabou. Né? A sabedoria indígena, ela afirma que o mundo já acabou e o que a gente pode fazer é adiar ou minorar o fim do mundo. Né? Isso faz muito sentido. Né? Olha o Brasil. Agora eu vou fazer uma ponte aqui, né? Política, Winnicott e tal. Hoje nós temos no Brasil claramente um desencanto com qualquer ideia de solidariedade, de ajuda, de justiça social, de melhora de condição de vida para os pobres. Né? O Brasil entrou na rota da direita e extrema-direita, minha gente. Vocês alcançam isso? Eu arriscaria dizer que, winnicottianamente, para você considerar os afetos do outro, para você querer que o outro fique bem, para que você entender, né,
que a sua vida de classe média não é a mesma vida de 4 bairros para dentro da periferia, para você conseguir ter empatia, né? Para você conseguir não aderir a um pensamento fascista, de que bandido bom é bandido morto, de que todo mundo é vagabundo, tem que meter bala. Para você não entrar numa mente fascista, você tem que ser um ser brincante. Nesse sentido winnicottiano, você tem que fazer a transicionalidade. Tá? E infelizmente é um mundo cada vez mais doente. Né? Então pega a base disso. Né? Onde que está a base dessa sociedade? Nas crianças. Né? O que as escolas viraram? Celeiros militares de conteúdo. Você só tem um pouco de alma, digamos assim, na educação infantil. A gente está treinando as crianças para se tornarem adultos fascistas. O fascismo é vazio, é burro, é violento, não tem criatividade, não aceita diferença, é mórbido. Não é? Nesse sentido, é um falso eu, um falso self, né? Uma vida destinada à destruição. Né? Então, quando a gente fala de Winnicott, desses autores, a gente tem que se relacionar, aliás, é bom relacionar com o mundo, para a gente entender. Né? Queridos, invistam no brincar. Pensem nisso com devido carinho. Né? O que brilha os seus olhinhos? O que resgata os seus meninos, as suas crianças interiores? Né? O que faz com que você viva com uma sensação de que vale a pena estar vivo? Né? Eu acho que esse é o resumo do pensamento winnicottiano como eu apresentei. Quer dizer que o psicanalista, o winnicottiano, vai ficar brincando, fazendo piadinha? Não. Se você entende o Winnicott, por exemplo, o silêncio ele é validado como uma coisa linda. Por quê? Na relação transferencial, o analisando adulto vai buscar reviver com o psicanalista a experiência inaugural de ser no mundo. Qual que é a experiência inaugural de ser no mundo? Os primeiros cuidados mãe-bebê. E o psicanalista, a partir desse lugar, ele tolera o silêncio com um gesto de espera. Ora, se o psiquismo desse sujeito que está na minha frente está em silêncio, eu vou ficar em silêncio também. Porque eu quero ver um gesto criativo, alguma coisa que nasça desse encontro. Não é? Então é uma teoria muito, 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 muito boa. Abri para dúvidas, perguntas e colocações e encerramos a nossa exposição, mas absolutamente aberto para perguntas e para trocas. Tá? Eu vou deixar o artigo que embalou essa conversa, já está na página, leiam, é muito bem escrito, Sérgio Gouveia Franco, satisfação total aí pelo irmão que fez esse artigo no Cielo, que foi a base aqui da nossa conversa. Grande Gabi Ferreira Dançante. Chegou no final, Gabizinha? Pode olhar que o vídeo vai ficar salvo, se você quiser, aqui na página, tá? Galera, perguntas sobre a criatividade, o brincar, etc e tal? Sabadão, né, mano? Todo mundo daquele jeito. Porra, fiquei contente, deu umas 10 pessoas, 6, 8, 10. Tá bacana. Sabadão aí, vocês estão me vendo? Satisfação total. Total. Eu encomendei um monte de livros e alguns do Winnicott. Quero reler mais o Winnicott. Tem um livro dele que eu vou dar essa dica. Capa Azul, O Brincar e a Realidade, uma coletânea de textos. Um dos textos épicos desse autor é Como Choram os Bebês. Puta que eu pariu, velho. Que esse cara escreve Como Choram os Bebês é uma coisa fantástica. Fantástica esse texto. A Egli Bastos de Caxambu coloca: vazio criativo, dele nasce a magia. Boa, Egli, boa.
no referencial winnicottiano, para o vazio se tornar criativo, só se essa criança passou por aquelas etapas que eu descrevi com a mãe suficientemente boa. Senão, o vazio se torna infernal. Há pessoas que não conseguem ficar 10 minutos sozinhas. Entendam isso. Muito bem lembrado, Egre, te agradeço. O Winnicott vai dizer que a criança também experimenta um treco, se o ambiente for bom, que é a capacidade de estar só acompanhada. Não é lindo? Lindo isso. A criança brinca sabendo que se der algum BO, a mãe está ali. Tá? Mamães ansiosas, ambientes perturbados, lugares caóticos, você está criando o começo de um buraco que, por exemplo, esse sujeito vai fazer uso de drogas, né? Vai fazer abuso de substâncias, porque não consegue habitar o próprio corpo e o espaço-tempo. Né? E aí, minha gente, vocês já entenderam, né? Isso dá palco para relação abusiva, para relação colada, para simbiose, né? Mamães que vão acabar com a vida dos filhos, porque não conseguem se separar dos filhos, né? Então acontece aí uma série de problemas. Vocês entendem isso? Então a capacidade de ficar só. Né? Eu vivi uma experiência, de certo modo, fusional num casamento. Né? Isso é papo aberto entre eu e minha ex, a gente tem boas conversas sobre isso, então não estou expondo ninguém aqui. E quando eu me separei, foi muito interessante. As angústias, a tal das angústias impensadas, o Winnicott usa esse termo para descrever o sofrimento do sujeito que não consegue ficar sozinho. Olha que belo. Angústias impensadas. Né? E eu pude experimentar isso na pele. Né? Quem mora sozinho, é comum que passe por processos delicados e eu diria às vezes até quase psicóticos, né? De sofrimentos intensos. Né? De novo, é bom da teoria winnicottiana a ideia de que é você que faz o self. Não? E mesmo que você tenha sido estragado terrormente na sua história, na sua infância, eu acredito nessa ideia de ressignificação. Né? Portanto, a relação com o psicanalista seria ressignificar a tua entrada no mundo. Né? De fato, há pessoas que não nasceram no mundo. Porque para a gente nascer, a gente precisa de um olhar de amor, de acolhimento e de aposta na gente. Nós somos espelhados, não é? Por adultos. E muitos adultos não nasceram. Literalmente isso. Não é? Isso é literal. Não é? É importante que a gente fale isso. Mais alguma consideração? Considerações aí belas da Egli. Mais alguém quer trazer alguma questão, algum ponto, enfim, amarrar aí alguma coisa? O Winnicott também é muito bom para pensar a agressividade. Tá? É um autor que considera que toda experiência humana é pática e não pática, isto é, a psicopatologia faz parte do ser humano, né? O ser humano tem lados psicopatológicos. É um autor que trabalha com a ideia da integração, excelente ideia. Tá? Então tem muitos pontos no olhar winnicottiano que eu acho extraordinário. Tá bom? Fechamos então, galera. Agradecer a escuta de vocês mais uma vez. Espero que tenha contribuído aí para vocês do outro lado. O que eu faço aqui nesse canal e lá no YouTube é tentar trazer as teorias psicológicas e os exemplos da clínica e as vivências minhas pessoais para buscar conexão. Conexão com você, conexão com suas ideias, puxar para o espaço intermediário. Né? Então, a aposta aqui é dividir. Né? Porque se a psicanálise, se as teorias psis me fizeram tão bem, né? E me encheram, me resgataram de um vale de angústia cabuloso,
muito além da minha profissão, do que eu ganho, do que eu trabalho, eu entendo que é legal passar isso, né? É legal passar para frente. E eu faço isso sentindo como se eu estivesse brincando, né? Eu gosto muito disso aqui, né? Então, o tal do deleite, compreende? Eu não estou aqui, eu acho que isso liga com o tema. Eu não estou aqui para fazer networking, para ter nome na rede, para, sabe? Claro que tem essa parte, né? Tem também. Mas o que move esse tipo de ação é um gesto espontâneo de um canal, de uma coisa que nasceu há 5 anos atrás. Tá? É uma coisa que faz muito sentido para mim. E veja, eu encontrei uma coisa que fala com o meu self, né, eu posso dizer, e isso me faz, num sábado à noite, X, tá fazendo esse tipo de experiência. Né? Então, o que será que você precisa descobrir? Né, que te dá esse brilho, esse encanto, essa alegria, né? E quanto mais coisa a gente descobrir, mais interessante fica a vida, né? Perfeito? Falou, galera. Leiam o Winnicott, hein? Deixei o artigo aí na página, aí de baixo. Tamo junto, queridos. Forte abraço para vocês, um bom fim de semana. E não esqueçam a mentalização para essa desgraça de Bolsonaro ter alguma coisa e sair da presidência. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau!